Estudo Bíblico. O Discipulado. Introdução. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Espírito Santo. Hebreus 10, 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes nos admoestando uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Isso é defender e trazer novas pessoas para a igreja. Mateus 7, 16, 20. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Amar os que estão de fora. Assim como Deus estava com Cristo, reconciliando consigo o mundo. 2 Coríntios 5:19. Em João 6:22-35, encontramos um diálogo entre Jesus e a multidão que o seguia. Nessa passagem, Jesus confronta as motivações daqueles que o buscavam e continua nos confrontando até o dia de hoje. A seguir, vamos refletir sobre a nossa posição e descobrir se somos meros espectadores, apenas interessados que andavam por perto ou verdadeiros discípulos de Jesus. Para isso, podemos dividir as pessoas que cercavam Jesus em 3 grupos. As multidões. As multidões representam aqueles que buscam Jesus por interesses passageiros. São pessoas que querem apenas satisfazer suas próprias necessidades, seja por benefícios materiais ou por experiências emocionais. Entre elas, encontramos os haters, ou seja, os críticos constantes, que não se envolvem nem se comprometem com a fé. Também há os interesseiros, que buscam apenas benefícios pessoais, e os espectadores, que se contentam em assistir aos eventos das igrejas, mas não se comprometem verdadeiramente. Os mais próximos são aqueles que têm algum interesse em seguir Jesus e viver de acordo com a vontade de Deus, mas ainda não se entregaram completamente. Muitas vezes, são pessoas que se tornam membros de igrejas, mas não experimentam um crescimento real em sua fé. São os crentes que, estão satisfeitos em apenas sentar, nos bancos da igreja, serem salvos e permanecerem no mesmo lugar. Eles são envolvidos, mas não comprometidos, disponíveis apenas quando sobra tempo ou recursos. 2. Os discípulos. Os discípulos são aqueles que aprenderam a imitar Jesus e estão dispostos a seguir seus ensinamentos. São pessoas que se entregaram totalmente, independentemente das circunstâncias. Existem diferentes níveis de intimidade com Jesus entre os discípulos. Alguns são discípulos comuns, que caminham com Jesus, mas podem voltar atrás quando as palavras de Jesus se tornam desafiadoras. Outros são os 12 escolhidos, que foram mais próximos de Jesus, e desses 12, haviam 3 que testemunharam momentos significativos de sua vida e ministério. E há também o discípulo amado, considerado um dos mais íntimos de Jesus. Ao refletir sobre a nossa posição na igreja, devemos nos questionar: quem somos nós diante de Jesus? Estamos buscando apenas benefícios passageiros ou estamos verdadeiramente comprometidos em segui-lo? Jesus nos chama a negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e segui-lo diariamente. Somente quando estamos dispostos a entregar tudo e nos tornar verdadeiros discípulos, podemos experimentar a vida abundante que Jesus nos oferece. Escreva: qual é a sua posição de cristão? Que possamos refletir sobre nossa caminhada com Jesus e, se necessário, buscar uma conversão genuína, entregando nossa vida completamente a Ele. Sejamos discípulos comprometidos, prontos para imitar Jesus em todas as áreas de nossas vidas. Afinal, Jesus é o pão da vida, e somente nele encontramos plenitude e satisfação verdadeira. Esta mensagem nos convida a refletir profundamente sobre o significado do chamado de Jesus para segui-lo, apresentado em Lucas 9:23. Se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Esta mensagem, parte da série O Custo do Discipulado, aprofunda o terceiro imperativo de Jesus, o siga-me, um convite que vai muito além da admiração distante e nos leva a um compromisso radical e transformador. A diferença entre admirador e seguidor de Jesus. Uma reflexão fundamental para quem deseja compreender o discipulado é distinguir entre ser um admirador de Jesus ou ser um seguidor de Jesus. Admiradores aplaudem Jesus à distância, eles gostam de seus ensinamentos, compartilham versículos nas redes sociais, mas mantêm suas vidas intactas, sem mudanças profundas. Já o seguidor é aquele que muda sua rota de vida para estar próximo de Jesus, faminto por aprender e viver o que ele viveu, disposto a deixar o conforto para trás e enfrentar desafios. O admirador permanece onde está, enquanto o seguidor se move aonde Jesus vai. É essa movimentação constante, custe o que custar,
que define o verdadeiro discípulo. Vivemos hoje uma geração muito mais de admiradores do que de seguidores, e isso nos desafia a examinar nossas próprias vidas. Será que somos apenas admiradores ou realmente seguidores? O convite e o compromisso do siga-me. Jesus não oferece um convite casual ou condicional. Siga-me quando for conveniente. O chamado é imediato, urgente e exige uma resposta instantânea. No contexto da guerra, por exemplo, um general ordena a seus soldados que avancem, eles não têm outra opção senão obedecer ou ficar para trás. Assim é o chamado de Jesus. Ele não é apenas um convite para uma nova jornada, mas um contrato sem volta, um compromisso radical que transforma o destino e o propósito de vida. O termo grego akolotheó, traduzido como siga-me, implica caminhar junto, de perto, acompanhando o mestre em todos os seus passos, hábitos e ensinamentos. Na cultura judaica, o rabino escolhia seus discípulos e eles deixavam tudo para segui-lo, imitando seu estilo de vida e pensamento para se tornarem uma cópia viva do mestre. Essa é a essência do verdadeiro discipulado. Seguir Jesus é fazer as mesmas obras que ele fez. Em João 14:2, Jesus afirma que quem crê nele fará as obras que ele realizou, e até maiores. Isso não é apenas um chamado para crer passivamente, mas para agir, para transformar vidas e situações com a mesma autoridade e amor que Jesus demonstrou. Perguntamo-nos, será que estamos realmente fazendo as obras de Jesus? Ou estamos apenas admirando de longe? Os 3 pilares do discipulado radical. Para aprofundar o significado do siga-me, podemos destacar 3 pontos essenciais que definem o caminho do seguidor de Jesus. 1. Deixar os caminhos antigos. O discipulado exige renúncia. Não é possível seguir Jesus mantendo hábitos, pensamentos ou relacionamentos que nos afastam dele. A conversão, metanoia, significa virar o rosto para o passado e caminhar com foco no que está à frente. 2. Confiar sem saber o que vem pela frente. Como Abraão, precisamos obedecer a um chamado mesmo sem ter certeza do caminho, confiando que Deus proverá e guiará a cada passo. 3. Andar no ritmo de Jesus. O discipulado não é uma corrida de velocidade, mas uma maratona que exige perseverança, fé e imitação constante do Mestre. Exemplos bíblicos de respostas ao siga-me: os discípulos Pedro e André, ao serem chamados por Jesus, deixaram suas redes e seguiram-no imediatamente, sem garantias ou promessas de conforto. Eles abandonaram o barco, o trabalho e até a família para caminhar com Jesus. O publicano Mateus também largou sua riqueza e status para seguir Jesus.